Boa tarde, amigo. Recebemos com muito prazer uma das figuras mais queridas do Recife, doutor Valdeci Pascoal, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado. Doutor Valdeci, o que é que o Tribunal de Contas do Estado faz? Qual é a finalidade do Tribunal de Contas? João, primeiro um prazer estar aqui com você, agora na TV Jornal. Uma alegria imensa estar aqui podendo falar com você. Bom, o Tribunal de Contas existe para fiscalizar a correta aplicação dos recursos do povo. O governo existe, né, para cuidar da educação, da saúde, da segurança. O governo tem que planejar isso, ele planeja através de que instrumento? Do orçamento público. Ele estima o que vai arrecadar e faz as escolhas daquilo que já é obrigação e daquilo que ele pretende fazer de novo. A Constituição Federal, então, disse que tem um órgão público que vai analisar exatamente se o governo está cumprindo esse orçamento e se está respeitando outras leis que eles são obrigados. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitações e contratos, a legislação previdenciária, a legislação de transparência. Então, o tribunal, se for resumir, o tribunal ele existe para fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos. Se tiver errado, ele pode sancionar. Mas antes dessas sanções, de responsabilizar, o tribunal tem todo um papel educativo, de orientação, através da Escola de Contas Públicas, que tem mais de 20 anos, tem cursos, João, para todos os tipos de problemas que os gestores enfrentam, sobretudo para os pequenos e médios municípios, né, que têm um déficit de pessoal muito grande. Então, temos esse papel educador, de orientação, mas também via processo de contas, de apurar irregularidades e, se for o caso, sancionar. Agora, o senhor tem uma grande vantagem, né, presidente? O senhor tem um quadro funcional de altíssimo nível. E, de vez em quando, metade do secretariado de Pernambuco é do Tribunal de Contas, né? E o senhor tem que segurar, porque fica as prefeituras, o Estado, Sim. tudo querendo levar a gente lá. É altíssimo nível do quadro, né? Eu diria que a maior fortaleza do TCE de Pernambuco é o seu quadro de servidores. Os que atuam na fiscalização e os que atuam na gestão. Junte isso, um corpo de conselheiros, muitos responsáveis, que têm experiência na gestão, experiência no parlamento. Essa mistura torna o órgão, de fato, uma instituição de referência. Tanto que a gente tem um limitador. A lei hoje, João, tem uma lei, a lei orgânica nossa, limita a sessão de servidores, justamente porque é muito demandado. É um quadro de excelência, como é um órgão enxuto e pequeno, você pode pagar bons salários, então tem autonomia. Então é uma das instituições, e tem pesquisas aí que dizem, uma das melhores instituições para se trabalhar. Tanto que o concurso nosso é um concurso muito demandado, né? Então, de fato, é um prazer e uma alegria poder trabalhar numa instituição que tem um quadro de pessoal dessa qualidade. O senhor é um líder nacional também da classe. E o Tribunal de Contas da União é o mesmo nível? É o mesmo nível. O Tribunal de Contas é uma das referências, tem toda uma história, foi criado aí em 1890, uma instituição foi o primeiro tribunal do Brasil. É uma inspiração de Rui Barbosa, né, que inspirou quase tudo nesse país em matéria do direito. Rui Barbosa é o patrono dos tribunais de contas, o Tribunal de Contas também da União é uma referência nacional. A gente se espelha muito no Tribunal de Contas da União, tem um quadro de servidores de excelência, um corpo de ministros também, de fato é uma referência. A inteligência artificial está em tudo, né? Sim, Está no Tribunal de Contas. também. Esse é um tema do momento, inclusive agora, dia 1 e 2 de agosto, o TCE vai ser sede de um congresso nacional sobre inteligência artificial nos tribunais de contas. Todos os tribunais de contas do Brasil, João, vão estar aqui apresentando boas práticas nessa área de inteligência artificial, que é um tema do momento. Ela pode nos ajudar, por exemplo, resumindo dados e documentos, resumindo relatórios de auditoria, resumindo argumentos de defesa, melhorando a questão dos documentos de gestão mesmo, de contratos. Então, a inteligência artificial vai nos ajudar. Ao mesmo tempo, tem os riscos dela. A gente tem que ter uma regulação, tem que ter preocupação com direitos autorais, dados das pessoas. Então, há todo um debate nacional e os tribunais de contas estamos inseridos nesse debate, que é o bom, aquilo que vem de bom com a inteligência artificial, mas também, cuidado, precisa de uma regulação para que a coisa também não saia do controle. Uma das políticas do senhor é orientar em vez de punir, né? Sim, não. É o Tribunal de Contas, você vê que o nome dos membros que compõem os tribunais de contas são conselheiros, né? Então, aquilo que eu falei aqui no início, a gente tem uma vertente toda que é educadora, o papel é educador. Seja através de responder consultas, seja através... Não tem um dia que a gente não receba um secretário de Estado, um prefeito, um diretor de autarquia com dúvidas, né? E a gente tem essa relação dialógica que chama, né? Um diálogo permanente com o gestor.
Depois temos a Escola de Contas. A Escola de Contas existe, tem um quadro de professores, cursos, a maior parte deles gratuitos para os gestores municipais. Agora mesmo, João, ano de eleições, a gente não só elaborou uma cartilha de orientação em ano de eleitoral, como também tem um curso completo na escola, gratuito, para que os gestores possam se informar das vedações que existem nesse período. Então, a gente tem todo esse papel educador, mas também a Constituição diz, tribunal, você vai ter que julgar essas contas, você vai ter que dizer se está regular ou irregular. Se você encontrar um prejuízo a um erário, por exemplo, uma obra que valia 100 e pagou 120, você vai ter que mandar aquele gestor devolver. Em casos graves, mesmo sem ter dano, por exemplo, não fez concurso público quando deveria ter feito, você pode aplicar multa nesse gestor, julgar a conta irregular. Em alguns casos mais graves, você ainda vai mandar esse documento todinho para o Ministério Público, porque tem outras ações que decorrem disso, por exemplo, ações de improbidade e até ações penais. Então, Olha, essas duas vertentes de atuação nossa. o presidente, há algum tempo eu recebi aí um membro do Tribunal de Contas da União. Ele veio resolver um problema aqui, ele me Certo. disse, olha, o grande problema nos municípios para roubar é lixo e show. Isso. Existem áreas tradicionalmente mais suscetíveis, né? Mais sujeitas a essa malversação de recursos públicos, né? Tudo aquilo que tem dificuldade de comprovação. Só que hoje, com a tecnologia, você tem como colocar até, por exemplo, na parte de shows, hoje em dia com o celular, não tem como dizer o show houve, não tenho prova, mas houve. E a gente ir atrás de testemunha, ir atrás da polícia, se teve policiamento ou não. Hoje é o celular, todo mundo tem um celular na mão, está aqui, o show houve. O gestor, então, pode comprovar com muito mais facilidade aquilo que antes não tinha essa tecnologia. Ajudou a gente nesse caso. Na parte de lixo, o tribunal tem feito um trabalho também de orientação dos gestores, de como aferir, de como medir, fazer essa medição, registrar. Na parte de transporte escolar também, as rotas de transporte, as viagens com alunos, João. Hoje em dia o tribunal exige que tenha um GPS, é um custo mínimo um GPS no ônibus daquele, justamente para provar que o ônibus circulou. E ainda fazemos um trabalho da rota, através do GPS do satélite, é possível dizer, não, ó, seu município aqui está usando essa rota para ir naquele sítio, para vir para o centro urbano para trazer os meninos. Você pode vir por outro caminho, que é muito mais perto, e fazer um trajeto diferente. Então, a gente entra até nesse tipo de situação. Então, tem áreas realmente nevrálgicas, essas áreas que são historicamente mais suscetíveis à malversação, até à corrupção, o tribunal tem uma lupa maior em relação a isso. Mas, por exemplo, nós tivemos aí exemplos, claro, tá, às vezes não se prova, de municípios que gastaram com shows mais do que a educação, saúde e tudo. O tribunal fiscalizou isso. Pronto, essa é uma questão, sempre acontece, né, na época do São João, por exemplo, na época do Carnaval, festa de padroeira. A gente tem procurado separar muito bem aí o joio do trigo, né? É impossível você não enaltecer que haja contratos de shows no São João, no Nordeste, nas principais cidades que têm uma tradição de São João. Mesma coisa o Carnaval do Recife, por exemplo, né? De Olinda. Então, mas ao mesmo tempo separando isso, né? Aquilo que está lastreado no processo licitatório, que tem preços. Por exemplo, hoje em dia a gente faz parte de uma parceria com o Ministério Público do Estado e nós criamos um painel, que é coordenado pelo MPPE, um painel de festas juninas agora, estreou. Todo gestor municipal teve que inserir lá quanto era o contratado. Isso dava um parâmetro para que o outro município, quando fosse contratar um cantor famoso, soubesse quanto ele cobrou no outro, para não haver disparidade. E o tribunal está desenvolvendo, João, daqui a uns 2 meses a gente vai lançar um grande painel de festividades geral, Carnaval, São João, festas de padroeira e pegando um resgate histórico, 3 anos para trás, e começar a dar transparência a isso. Com isso a gente acha que pode contribuir com a gestão, a gente respeita essa questão, mas tem que ver também prioridade. Se o município não tem uma tradição grande e contrata um cantor de R$1 milhão, estando com previdência atrasada, sem recolher o dinheiro dos aposentados, né, ou deixando de pagar fornecedor do lixo, por exemplo, esse é um problema. Se você contrata um show milionário e está lá um aterro, sem aterro sanitário, tendo lixão ainda, esse é um grande problema. Então o tribunal também pode entrar nisso, na questão da prioridade. A prioridade também correta é um princípio constitucional que deve ser observado pelos gestores. Então, olha, assim, o senhor, claro que como cidadão, sente o grande problema da segurança pública hoje, Sim, né? Que sim. é realmente um dos problemas que aflige mais a população. O tribunal também age nessa área da segurança pública? Sim, a gente colocou, inclusive, João, cada presidente que chega no tribunal, o tribunal tem um histórico de fiscalizar todas as políticas públicas, educação, saúde, segurança, mas a gente pode estabelecer algumas prioridades.
E chegou o momento do tribunal, nós elegemos a segurança pública do Estado e também dos municípios. O município também tem um papel na segurança pública, como também o governo federal. É um desafio que envolve todo o país e todos os órgãos. O governo federal tem que cuidar da parte das fronteiras, do armamento, das drogas. O Estado tem a questão do policiamento ostensivo, a investigação criminal, os presídios. E o município tem também que ter um plano de segurança municipal. Pode usar a guarda municipal para ajudar. Tem a questão dos programas de transferência de renda, que ajuda, impacta também no social e na criminalidade. Então, é um desafio, aí vamos dizer, geral, de todos nós. Mas escolhemos a segurança pública. No começo desse ano, nós divulgamos um índice de governança da gestão na segurança pública. Pegamos ainda o Pacto pela Vida para criar a série histórica. São 500 perguntas que foram feitas à própria gestão, eles responderam, nós divulgamos esses indicadores. Já vai sair publicado agora o segundo de 2023 e no começo do próximo ano já o de 2024, para atualizar mais esses dados, para que a gente tenha um diagnóstico sobre os dados da segurança pública, que são preocupantes. Você sabe disso. Fora isso, auditorias. Agora mesmo estamos com 2 auditorias nos presídios. Essa parte de serviços penais, de presídios, é um grande desafio em todos os estados, de Pernambuco não é diferente. Então a gente está fazendo auditorias que a gente chama de auditorias operacionais, vendo a eficiência, até que ponto aquele dinheiro que está sendo aplicado poderia ser melhor aplicado, como pode melhorar. E a gente fazer sugestões. É perigoso, né? Para fazer nos também presídios. Tem isso, porque envolve também uma fiscalização em loco, mas o fato, João, é que muitos desses dados já estão no sistema, são contratos, são licitações, né? Então, claro que cabe também um auditor ir lá fiscalizar e tem toda a segurança por parte do próprio gestor da área de segurança pública, mas é um trabalho, é um desafio. Segurança pública é um desafio nacional e só de mãos dadas, cooperando, é que o Brasil vai superar essa grande questão nacional. Agora, o Tribunal de Contas, nas suas finalidades, não pune, né? Por exemplo, se pegar uma irregularidade, não manda prender o prefeito, não. Manda... Pronto, essa é uma questão muito interessante, né? De fato, o tribunal não é polícia, nem o tribunal julga crime, tecnicamente falando. Mas o tribunal tem um poder sancionador, que a gente chama. Pode responsabilizar, sim. Disse para você no início que, se o tribunal se deparar com uma conta irregular, pode, por exemplo, aplicar uma multa no gestor e uma multa vultosa, se for grave aquelas irregularidades. E pagam essa multa? Muitos pagam e tem que pagar, senão fica em débito. É como se fosse um Serasa. E as procuradorias vão executar essa multa também. Fora isso, por exemplo, um gestor que comprou uma coisa sem nenhuma utilidade pública, gastou 10 milhões numa coisa sem nenhuma utilidade pública. Por exemplo, fez um show, o município não tem tradição nenhuma, vamos dar esse exemplo, o município tem tradição nenhuma de São João, por exemplo, não tinha festividade, mas contratou um show de R$1 milhão, está na Previdência, servidores com atraso. O tribunal pode dizer, essa despesa está irregular. Quem vai devolver? Você vai devolver. Toma uma decisão e manda o gestor devolver com o dinheiro dele, não é com o dinheiro do município. Então, isso é uma sanção. E se não pagar espontaneamente, vai ser executado, vai ficar tipo um Serasa, isso vai ser protestado e executado judicialmente. Então, tem consequências sim. Então, o tribunal tem esse lado fiscal, julgador, que impõe sanções, mas tem aquele tudo, até sofrer uma sanção, tem um caminho longo. O tribunal tem, de fato, essa vertente educadora de orientar. Então, os bons gestores, aqueles que procuram o tribunal, se antecipam, levam, eu aconselho sempre isso aos prefeitos, secretários, antecipem, venham ao tribunal trazer o seu problema, que você pode ter já uma orientação. Mas se for, depois do tribunal detectar, tem que tomar as providências, que é a nossa competência. O tribunal fiscaliza grandes cidades como Recife, Caruaru, Petrolina? Sim. Fiscaliza? João, todo aquele que aplicar dinheiro público no âmbito do Estado de Pernambuco e dos municípios é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Prefeitura do Recife, Governo do Estado, poderes, Poder Judiciário, Poder Legislativo, o próprio Tribunal Gestão. Não confundir, eu sou o presidente do tribunal hoje, sou o gestor do tribunal. Eu presto contas ao tribunal. Tem uma auditoria nas minhas contas anualmente que vai ser julgado por um outro relator, como tem do Poder Judiciário, como tem do Governo do Estado. Então, todo aquele que administra recurso público presta contas ao Tribunal de Contas e vai ter aquelas suas contas analisadas. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Valdeci Pascoal, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Doutor Valdeci Pascoal, o senhor é presidente pela segunda vez. Agora,
mais trabalho ou menos trabalho do que no primeiro mandato? Eita, João, essa é uma pergunta que exige uma reflexão. Na verdade, tem um lado que é melhor, porque eu me sinto mais maduro, né, tenho mais idade, mais tempo, fui presidente da associação. Então, tem a idade, os cabelos brancos, de fato, facilitam a compreensão de muitos contextos. Mas tem também um mundo mais complexo, né? Os tribunais de contas cada vez mais ampliam suas competências. Você tem um mundo hoje regrado pelas redes sociais. A comunicação nossa tem que ser cada vez mais qualificada, também até em linguagem simples para ser melhor compreendido. Você tem hoje um mundo polarizado, né? No mundo todo está polarizado de alguma forma. Esse debate público está muito tenso. As relações institucionais também têm mais dificuldade. Então, tem esse outro lado que se revela um desafio, né? E eu agradeço por ter mais idade para poder, de alguma forma, com a ajuda dos meus colegas do tribunal, dos servidores, poder desempenhar um papel e representá-los a contento. Essa peçazinha computador ajuda muito o senhor? Não, não tenha dúvida, a tecnologia é fundamental. Nosso maior investimento hoje na parte de equipamentos é em tecnologia, porque é uma coisa cara. Então, é softwares, computação, toda essa parte digital, de nuvem. Antigamente você tinha aqueles arquivos, João, de processo. Hoje em dia tem nada, tudo está guardado em data center ou em nuvem. Não tem mais, quase não tem mais processo em papel, só um resquício de muito de trás, mas hoje em dia todo o processo no tribunal é eletrônico. A petição toda. Não tem mais essa coisa dos gestores enviarem o documento em papel. Tudo é pelo sistema chamado remessa. Cada período, os gestores enviam, nós temos acesso a licitações, a contratos, a folhas de pagamento. Então, há uma verdadeira revolução tecnológica que ajudou muito a nossa produtividade a analisar os dados, a selecionar aquela amostragem. O tribunal trabalha com amostragem, o tribunal não vê tudo, vê aquilo que cai numa certa malha fina que a gente tem, com base em vários critérios feitos pela própria auditoria. Então, assim, mas a tecnologia é fundamental. Falamos agora da inteligência artificial, que vai também nos ajudar, mas sabendo, a tecnologia está a serviço do ser humano. A gente tem que dizer sempre, olha, você aqui não vai me dominar, eu é que mando em você. Mas, de fato, é uma coisa que veio para ficar e a cada dia surge uma novidade e a gente tem que estar, de fato, atento a isso. O senhor faz sucesso também noutra área, né? Nos artigos que escreve para os jornais, nos livros que publicou. Onde é que tem tempo para escrever? Gosta de escrever? Sim, gosto. Esse é um prazer enorme que eu tenho, uma das coisas, um dos hobbies, vamos dizer assim, né, que tem a ver com o meu trabalho também, mas eu acho que eu herdei isso de minha mãe era cronista na cidade, é professora pública na cidade que eu nasci, interior do Rio Grande do Norte, e gostava de escrever crônicas, escreveu um livro quando era viva, aos 80 anos, o livro é chamado Guardando as Recordações, eu acho que eu herdei isso dela. Comecei a trabalhar no tribunal, gostava de escrever, fui começando a escrever artigos, eu lembro que o primeiro artigo que eu escrevi para jornal foi aqui no Jornal do Comércio. Eu acho que nos idos de 2001, foi um artigo até Graciliano Ramos e LRF, escrevi aqui na coluna de opinião. Sempre com essa preocupação, João, de tentar traduzir essa área que a gente trabalha, que é o Tribunal de Contas, que trabalha com receita, despesa, orçamento, responsabilidade fiscal, para o povo, o cidadão comum, poder compreender. Fora isso, eu tive essa oportunidade de escrever 4 livros na área do direito financeiro, um livro para concurso que tem aí está na décima edição já, são mais de 50 mil exemplares vendidos ao longo desses anos. Então, assim, gosto de escrever, sou articulista do Jornal do Comércio com muito prazer, a cada 15 dias, e procuro ter essa inspiração e, de alguma forma, temperar essa linguagem nossa árida com poesia, com música, quando cabe. Às vezes o tema é mais sério, não cabe, mas para mim é um imenso prazer, eu trato com muito carinho essa responsabilidade de escrever os artigos e os livros. Agora, o senhor tem uma coleção de aprovação em concurso. Qual é o segredo? O senhor passou não sei quantos concursos para chegar ao tribunal. Qual é o segredo para passar em concurso? Eita, boa pergunta. Na verdade, eu passei no concurso já faz tempo, né, João? Foi em 91 o último concurso que eu fiz. Mas nesse finalzinho, quando eu formei nos meus cursos, eu fui atrás de emprego, né, e optei pela área de concursos públicos e fiz vários. Passou em tudo? Eu passei em muitos, mas fiquei aqui no TCE de Pernambuco, com muita alegria para minha sorte, que é uma instituição realmente referência onde eu construí, já são 33 anos de TCE Pernambuco. Mas o grande segredo é a dedicação, é ter paciência, saber que concurso é um processo, você não vai passar no primeiro, nem no segundo, fica acumulando milhas. A não ser se for gênio, né? A não ser que você seja gênio, né? Existem os gênios, né? Você vai acumulando milhas, você vai incorporando esse capital.
tem que ter um controle psicológico muito grande para ter a ansiedade, né? Tem que estar preparado para isso, entrar um pouco nessa vibe, pegar o melhor material didático possível. Então, assim, eu ensinei também muitos anos para concurso, um dos meus livros é para concurso, na área de tribunais de contas, então, vivi também essa psicologia dos alunos, a ansiedade que tem, mas paciência, saber que é um processo, pegar o melhor material, os melhores cursos que tem aí, sérios, e perseverar, e queimar a pestana, né? De fato, se dedicar. Eu estudava uma média de 8 horas por dia e, próximo ao concurso, 14 horas por dia. A competição aumentou ainda mais, imagina hoje. Ô, doutor Valdeci, ali junto ao prédio do tribunal, o prédio Dom Helder Câmara, né, o Sim, é nome, difícil do Helder Câmara. tem um terreno que agora ele está limpo. O que vai ser aquilo ali? Estacionamento? Não. Aliás, o tribunal já tem um belo Já estacionamento. tem. Temos atrás... O que é que o senhor vai fazer ali? Pronto, na verdade tem um projeto já, que está na fase de licitação dos projetos. Ali vai ser um novo prédio do tribunal, novo anexo, que vai comportar um auditório para 400 pessoas, um auditório que a gente quer, inclusive, utilizar para eventos até públicos, fazer essa interação com a comunidade. Uma entrada independente? Uma entrada independente. E o outro não podia fazer. O outro não podia, era no 10º andar. Vamos ter o plenário do tribunal, o órgão de julgamento do tribunal hoje é muito acanhadinho, funciona ainda naquele edifício primeiro, Nilo Coelho, precisa de um auditório de decisões melhor para acomodar as pessoas que vão ouvir as sessões, os jornalistas que vão cobrir. E vamos ter, no outro ladinho, a escola de contas com a biblioteca. Tudo junto, naquele terreno, a biblioteca tendo lá um café, e a gente vai oferecer livros também, que o tribunal tem um arquivo de muitos livros de literatura, e poder emprestar também para a comunidade do bairro de Boa Vista, dos arredores do centro do Recife, para poder frequentar a biblioteca. Então é um projeto aí que vai começar agora, mas certamente vai uns 3, 4 anos, exige orçamento, a gente tem que ir com calma. Ô, doutor Valdeci, o senhor tem um gabinete com a vista maravilhosa do Rio Capibaribe. Aquilo lhe ajuda nas decisões? Olha para aquilo ali e se Não inspira. tenha dúvida. Aquela vista do tribunal, né, que pega ali, você vê ali os dois conjuntos de pontes, né? Palácio do Governo e de Justiça no meio, segue ali pela Assembleia Legislativa, pela Rua da Aurora, é inspiradora. É, aliás, a visão que eu acho mais bonita do Recife, e se equipara muito àquela da Ponte do Limoeiro. Quando você vai na Ponte do Limoeiro, indo para o centro e olha para a direita, você vê aquele conjunto de pontes, Rio Capibaribe, Beberibe. Então, de fato, é inspiradora. Claro que no dia a dia, às vezes, João, a gente se acostuma, né? Às vezes a gente chega de... Como é que eu não olhei isso? Eu saí para cá, para gravar o seu programa, eu estava lá na minha sala. E aí eu estava vendo aquela paz, e o rio estava cheio, e estava prateado, estava sendo um espelho dos edifícios. Então, muito bonito, de fato, é inspirador. Olha, o Tribunal de Contas pune as prefeituras que cometem irregularidade e premia as boas. Tem boas prefeituras aqui em Pernambuco? Não tenha dúvida. O prêmio que o tribunal concede aos gestores que cumprem o seu dever é a aprovação das contas, João. A gente tem um órgão julgador, é um tribunal, a gente não oferece premiação assim, um selo e tal, mas a aprovação das contas, por exemplo, agora ano eleitoral, o tribunal manda uma lista de gestores para a Justiça Eleitoral que tiveram contas irregulares. Qual é o prêmio? Não está naquela lista. Já seria um prêmio. Então, essa é a forma, e aí quem tem que fazer essa propaganda é o próprio gestor. Ele é que tem que dizer, ó, minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, não tenho nenhuma conta. Essa é a maior premiação para um gestor. E agora o senhor lançou o concurso Hinaldo Sampaio. Isso. Que é esse concurso? Não, aí muito importante. Primeiro, o reconhecimento do papel da imprensa. Né? Você vai ter, nós abrimos a inscrição, prêmio Hinaldo Sampaio de jornalismo. Trabalhou primeira muitos edição, anos lá, né? 25 anos, Hinaldo, jornalista que você conhece, nós conhecemos, uma referência nacional, trabalhou no Globo, Jornais do Sul, aqui no Jornal do Comércio, muitos anos, e 25 anos conosco. E aí é um reconhecimento a essa história dele. Esse prêmio ele vai ter inscrições de matérias desse ano até 30 de setembro. A comissão julgadora é formada por representantes também das universidades federal e católica, do Sindicato de Jornalistas. Uma premiação que vai de R$6.000 o primeiro lugar, R$3.000 segundo e R$1.000 o terceiro lugar, mas em 3 tipos de categorias: videojornalismo, webjornalismo, radiojornalismo. Então, as 3 categorias. E matérias que, não é matéria que fale bem do TCE, não. É matéria que tenha contribuído para a melhoria do controle, da gestão e da cidadania. Quando está aberta as inscrições e quando é que ele será entregue? Dia 7 de outubro é o julgamento e dia 26 de novembro é a entrega solene. Vamos fazer uma solenidade, trazendo toda a imprensa para poder celebrar esse momento. A imprensa
é parceira do controle. A imprensa também tem esse papel de traduzir o que a gente decide para o cidadão comum poder compreender. E o prêmio Nilo Coelho? A medalha Nilo Coelho. É medalha Nilo Coelho. Essa é uma tradição nossa também. A cada ano a gente tem uma edição, reconhecer pessoas em várias áreas. Vários setores, né? De vários setores, de vários segmentos, da imprensa, da arte, né, da gestão pública também. Então é uma honraria que o tribunal oferece com muito orgulho aos gestores a cada ano. Resumidamente, senão a gente vai ficar até amanhã. A atividade do senhor é a nível nacional. Presidente da Associação dos... Isso, eu fui. João, fui presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, com muito orgulho. Há 10 anos, até acumulei junto com a presidência primeira do TCE. Hoje em dia nós temos na Atricom o conselheiro Carlos Neves, que é atual vice-presidente e está fazendo um belíssimo trabalho também, representando Pernambuco. E a gente participa do Colégio de Presidentes. Existe uma entidade também chamada Conselho Nacional de Presidentes, que temos reuniões periódicas para pensar o desafio dos tribunais de contas em todo o Brasil. E um ajuda o outro? Não tenha dúvida. Agora mesmo, nesse seminário que vai ter aqui de inteligência artificial de boas práticas, vão ser trazidas boas práticas do TCU, dos tribunais do Sul, Sudeste, Norte. Então a gente tem todo um compartilhamento de troca de informações, não só da gestão de cada tribunal, como também na área da fiscalização. É ligado ao Conselho Nacional de Justiça, não? Não, a gente tem parceria também com o Conselho Nacional de Justiça, João, mas a Atricom faz um pouco esse papel de reunir os tribunais de contas junto com o Instituto Rui Barbosa, que é uma outra entidade de estudos, reúne os presidentes, reúne servidores do tribunal para trocar informações. Antigamente o sistema de tribunais de contas eram ilhas isoladas, hoje não. Todo mundo fala todo dia, troca informações, servidores vão aprender coisas nos tribunais, outros vêm aprender aqui conosco, então, de fato, é um sistema muito ativo, de muita vitalidade. Valdeci Pascoal, foi uma honra e um prazer tê-lo aqui, dar os parabéns. Agradeço, João. Realmente um belíssimo trabalho que o senhor vem fazendo à frente desse órgão tão importante, como ele disse aqui, as atribuições do Tribunal de Contas do Estado. Um forte abraço e até a